Bom dia a todos. Muito bom estarmos juntos aqui nesta manhã para falarmos sobre um tema tão importante. É claro que em pleno século XXI deveríamos estar falando sobre saúde mental. Mas, como grande parte das pessoas ainda negligenciam a saúde mental, bora falar do que tem nos adoecido mentalmente. Para começar, é preciso entender que o ser humano é um ser tricotômico. O que isso significa? Que somos compostos de corpo, alma, que é a nossa psique, e espírito. Então, quando pensarmos em autocuidado, é preciso pensar nestas três instâncias: cuidar do corpo, cuidar da mente e cuidar do espírito. Porque se em algum momento falharmos em uma dessas instâncias, o corpo não funciona em harmonia como deveria. Mas você pode questionar, né? A Bíblia respalda essa tricotomia? Sim. Vamos ler um texto que respalda esta tricotomia. O texto se encontra na primeira epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23, que diz assim: que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui temos respaldo bíblico dessa tricotomia e ainda um alerta, né? Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, de forma integral. Corpo, alma e espírito. Mas como algo é preservado? Como preservamos algo? Cuidando. E quem cuida, ama, né? E quem ama, cuida. Então, preservamos com cuidado, com amor. Antes de partirmos, né, para a mente e para o corpo, vamos alimentar então um pouco o espírito. A espiritualidade saudável, né, alimentada, ela nos traz mais saúde mental. Há vários estudos recentes de cientistas ateus, né, afirmando que as pessoas que trabalham, né, a espiritualidade são emocionalmente mais saudáveis. Vou ler mais dois textos, né, bíblicos e um trechinho de um livro. O primeiro texto se encontra em Marcos 12, dos versos 28 a 31, que diz assim: um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Quem discutia? Os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, os líderes religiosos com Jesus. Vou repetir. Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus: o mais importante é este: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus. O Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. O segundo texto se encontra na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 3, nos versos 16 e 17, que diz assim:
Vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. E o trecho do livro é do livro Santidade, do Ed Renekiewicz. Sei que algumas pessoas não gostam do Ed René, eu particularmente gosto muito, ele me faz refletir bastante. E é um trechinho bem pequeno do livro que diz assim: a santidade como perfeição não é a condição de ser sem defeito, é a capacidade de amar os imperfeitos, inclusive a nós mesmos. Irmãos, somos imperfeitos, limitados e pecadores, mas com um potencial e uma capacidade incrível de amar. Deus espera que preservemos, por amor, corpo, alma e espírito. Primeiro, por amor a Ele, porque somos o templo do Espírito Santo, somos a casa dele. Esse espaço aqui é só um espaço de ajuntamento. É igreja, sim, mas a igreja somos nós, então o templo de Deus somos nós. E nós precisamos cuidar bem. Às vezes, quando eu estou dirigindo, eu paro o carro em algum farol e observo algumas igrejas. Algumas igrejas grandes, suntuosas, algumas igrejinhas tão pequenininhas, 30 metros quadrados ou menos do que isso, mas as pessoas se preocupam em colocar uma cortininha naquela igreja, de colocar a toalhinha de rendinha, vasinhos de flores. Às vezes a igreja é tão pequenininha, mas as pessoas se preocupam em cuidar daquele ambiente. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. E às vezes não nos preocupamos com a cortininha, com a toalhinha, Nós nos autossabotamos e não nos cuidamos. Precisamos, em amor a Deus, cuidar do templo dele, da casa dele. Em amor ao próximo, cuidar do próximo. Eu sempre sou a chata da família e dos amigos. Bom, vocês devem saber porque em algum momento eu já falei sobre alimentação, sobre exercícios, enfim, sobre ir à igreja e ter tempo com Deus. Há um tempo atrás eu almocei com uma amiga e depois do almoço nós falamos assim: vamos comer então um docinho? Sim. E aí no shopping que estávamos, tinha um lugar que vendia trufas sem glúten. Todos sabem, eu tenho uma intolerância alimentar, não posso consumir glúten, sou celíaca, então achamos um lugar que vendia trufas sem glúten. E aí nós entramos, eu falei, tudo bem, um docinho, todo mundo merece um docinho, Um docinho. E aí era um lugar que tinham várias trufas de vários sabores. E aí eu falei para minha amiga, nós vamos escolher uma trufa para cada uma. E aí, dentre tantos sabores, aquela dificuldade para escolher um único sabor. Porque a vontade era de comer o quê? Um docinho. Compramos, cada uma escolheu uma trufa. E ao passar no caixa, a minha amiga falou para a moça do caixa, olha, eu estou levando uma trufa só por causa dela, porque se fosse por mim, levaria uma de cada sabor, Mas se levássemos uma de cada sabor, teríamos comido todas elas, naquele curto espaço de tempo. Então a ideia era não passar vontade, comer o docinho, mas de forma saudável. Então eu sempre sou a chata da família. Mas não me importo, eu prefiro ser vista como a chata do que ter um amigo, um familiar pré-diabético, diabético ou com alguma outra enfermidade. Vamos então voltar para a mente e o corpo. 1 bilhão de pessoas no mundo
estão com algum tipo de doença mental. 1 bilhão. Quer dizer, esses dados já devem ter sido alterados, já devem ter mais pessoas do que essa indicação. 1 a 8 pessoas têm uma doença mental. Seja uma ansiedade, uma depressão, crises de pânico, síndrome do pânico, síndrome de burnout e por aí vai. E o pior, 47% dessas pessoas, praticamente a metade dessas pessoas, não sabem que estão doentes. Sentem no corpo, no dia a dia, vários sintomas, mas não têm a ideia de que estão doentes mentalmente. E se a doença mental é a desordem do século, é preciso olhar além dessa desordem. O que desencadeou essa bagunça toda? Sabe quando você entra num cômodo todo bagunçado, em casa, numa sala, num quarto, e você fala, meu Deus, quem fez essa bagunça? Quando olhamos para este século e enxergamos tantas doenças mentais, nós questionamos da mesma forma. Quem fez essa bagunça? E o que desencadeou essa desordem? A forma como vivemos. Claro que algumas doenças mentais estão presentes desde o nascimento, e nós não vamos falar destas doenças hoje. Nós vamos falar do que tem adoecido pessoas mentalmente. E a forma como vivemos tem nos adoecido, literalmente. Corpo, alma e espírito. A modernidade, o conforto, a tecnologia, a praticidade, tudo isso podem ser bênçãos, mas podem ser maldição também. Um médico alquimista do século XVI dizia: a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, nós vivemos na era dos exageros. Tudo é exagerado. Comemos exageradamente, tudo é muito intenso. Nos desgastamos exageradamente. Tudo está muito prático, Tudo está à mão. Eu me lembro, na infância, há logo alguns anos atrás, para trocar o canal da TV, você precisava levantar do sofá e ir até a televisão. E nem era touch, ainda você tinha que girar um seletor. Isso era troca de canal na minha infância, E se você tivesse que trocar o canal, imagina uma criança tentando achar nos míseros canais que haviam na época, um desenho ou outro, teria que levantar do sofá todas as vezes que quisesse trocar o canal. Hoje em dia, toque. A gente não sai, fica esparramado no sofá, na cama, bem confortável, só. Isso, e ainda fala para Alexa, Alexa, coloque no canal tal, Alexa, coloque no streaming tal. Então, nós estamos muito mal acostumados. Também me lembro, na infância, que no domingo nós éramos em 5 pessoas em casa, meu pai, minha mãe e nós, 3 irmãos. E aí, tomávamos refrigerante? Sim, no domingo, na hora do almoço. Uma garrafa de refrigerante de vidro de 1 litro, que era dividido, 600 ml às vezes, olha isso, que era dividido nos copinhos, que eu nem sei se tinha 150 ml ou sei lá. Todos tomavam aquele refrigerante na hora do almoço e tudo bem. Hoje em dia, o que é feito? No mercado, fardos e fardos de refrigerante para casa. E aí, se em casa, quer dizer, algumas pessoas em casa têm refrigerante, quando elas vão tomar água? Eu já ouvi pessoas falarem, eu tomo refrigerante no café da manhã, com pizza do dia anterior, café da manhã.
que é a primeira refeição que quebra o seu jejum. Então, assim, está tudo muito bagunçado, né? Ir a algum lugar, né? Ir a um restaurante, ir a uma pizzaria, todos saíam de casa, iam até. Hoje não, você pega o celular, confortavelmente esparramado no seu sofá, na sua cama e pede, né, a comida. Então, menos caminhada também. Precisamos ter consciência da nossa responsabilidade em relação ou à nossa saúde mental e física ou à nossa doença mental e física. Vocês se lembram que as pesquisas mostram que a metade das pessoas nem sabem que estão doentes? Né? E se eu não sei que eu estou doente, eu não mudo o comportamento. Mas a pesquisa mostra que apenas metade das pessoas não sabem que estão doentes. A outra metade sabe sim que adoeceu. Mas grande parte dessas pessoas não fazem nada para mudar. E a Bíblia nos ensina a renovarmos nossa mente em Cristo. Porque se mudamos o pensamento, mudamos comportamento. Se mudamos comportamento, mudamos estilo de vida. Então, precisamos rever, nos examinar, assim como a Bíblia fala, examine-se e mude a forma de pensar, o comportamento será modificado da mesma forma. Algo que me chama muito a atenção são as desculpas que as pessoas dão para não mudarem comportamento. Então, às vezes a gente dá desculpa mesmo, não me cuido porque não tenho tempo, né? Ou então, eu preciso cuidar das pessoas da minha família. Nós damos muitas desculpas quando não queremos reproduzir algum tipo de comportamento. Mas algo que me chama a atenção é o direcionamento dos comissários de bordo nas aeronaves, né? Eles dizem, em caso de despressurização, coloque a máscara primeiro em você, para depois você cuidar do outro. Até porque se você desmaiar sem ar, você não vai poder ajudar absolutamente ninguém. No dia a dia, da mesma forma. Se você não se cuidar, como que você vai poder cuidar do outro? Então, uma pessoa adoecida é difícil cuidar literalmente de outra pessoa. Quando eu atendo alguns idosos, frequentemente eles dizem assim, arrependo-me de não ter me cuidado antes. Então, assim, se tiver alguém aqui ou alguém nos assistindo que diga, eu não tinha essa informação, eu não tive essa informação, é difícil, né? Em pleno século da informação, literalmente. Por onde começar o cuidado para não adoecer mentalmente? Cuidando da alimentação. O consumo excessivo de produtos alimentícios, processados, ultraprocessados, cheios de açúcares ou de sódio, cheios de gorduras saturadas, tem adoecido muitas pessoas. Claro que nós temos aqui a Irene, que é doutora em nutrição e pode falar com muito mais propriedade sobre isso tudo, né? Mas aqui está um alerta para prestarmos mais atenção naquilo que nós estamos comendo. Por conta da minha intolerância ao glúten, tenho o hábito de ler rótulos, né? E leio rótulos, todos os rótulos, de tudo, de shampoo, de pasta de dente, de massa de tomate, de ervilha, ketchup, ou qualquer coisa, fubá, tudo eu preciso ler, contém glúten ou não contém glúten. E isso me fez enxergar muito mais os ingredientes daqueles produtos. Agora, próximo do Natal, eu precisava comprar latinha de milho, milho, para colocar em alguns alimentos. Claro que deveria comprar o milho, cozinhar o milho, tirar os caroços, tal. Seria muito mais saudável ainda. Mas eu compro uma marca, especialmente falando, que na embalagem vem escrito milho, água e sal. Então não tem conservantes, não tem um monte de
ingredientes que a gente não sabe nem sequer pronunciar. Tem pessoas, outro dia eu fui comprar mussarela, e aí tinha lá um produto alimentício, produto tipo mussarela. É qualquer coisa menos mussarela. Existem produtos, claro, são embutidos, produto tipo calabresa. É qualquer coisa menos uma calabresa, né? Então, é preciso ler rótulos. Sem contar que tem conservante, corante, todos aqueles produtos químicos. A má alimentação inflama o nosso intestino. Intestino inflamado, cérebro inflamado, né? A neuroinflamação, na maioria das vezes, começa no intestino. Vocês já ouviram falar que o intestino é nosso segundo cérebro? Sim. 90% da serotonina do nosso corpo é produzida no intestino. A serotonina, grosso modo, é um neurotransmissor que regula o nosso humor, o nosso bem-estar. 90% dessa serotonina é produzida no nosso intestino. 70% das células de defesa do nosso sistema imune estão no intestino. Então, a má alimentação, além de inflamar esse eixo intestino-cérebro, desequilibra a microbiota intestinal, que é o que chamamos de disbiose. Né? A disbiose acaba aumentando o número de bactérias ruins do nosso intestino. Nós precisamos ter mais bactérias boas do que ruins no intestino. E a disbiose contribui muito para o desenvolvimento de doenças mentais, como ansiedade, depressão e algumas doenças degenerativas. Sem contar que os sintomas da disbiose é muito ruim. Por vezes dores no estômago, por vezes cólicas intestinais, né? Por vezes náuseas, excesso de gases, diarreia para alguns, prisão de ventre para outros e aquele inchaço abdominal ao final da tarde e noite, que parece que estamos grávidos ou grávidas de tantos meses, né, com excesso de gases. Eu li um artigo científico no qual fizeram uma pesquisa em doentes mentais severos. Todos tinham disbiose. Todos tinham uma inflamação no intestino. Outro fator importante é a ingestão de água. Muitas vezes, claro, os idosos têm uma facilidade maior de se desidratar, mas todo mundo se desidrata. A gente percebe quando a gente sente a pele bem murchinha, assim, né? E se a pele murcha, o cérebro da gente também murcha. Chega às vezes a desencostar do crânio. Uma pessoa desidratada, além de tonturas, pode ter o quê? Confusão mental. Pode ter dificuldade de atenção e por aí vai. Então, imaginem uma pessoa que, além da má alimentação, ainda não se hidrata, não toma água. Quando eu falo de hidratação, água. Mas eu tomo 1 litro de chá. Água. Que bom que você toma, além da água, o chá. Mas eu tomo refrigerante. Tem gente que toma 2 litros de refrigerante por dia. Horrível, né? Água. Precisamos tomar água. Então, imaginem só, além da má alimentação, a pessoa não toma água. A motilidade intestinal, né, que é o ritmo, a facilidade que os alimentos circulam, fica o quê? Lentificada, sem água e com má alimentação, com o intestino inflamado. Esse trânsito intestinal fica lentificado e, por vezes, literalmente congestionado. Tem pessoas que falam numa simplicidade: estou há 1 semana sem ir ao banheiro, estou há mais de 1 semana sem ir ao banheiro, né? Isso é muito ruim. Vocês se lembram que 90% da nossa serotonina é produzida no intestino? Imagine só uma pessoa que fica 1 semana ou mais sem ir ao banheiro.
prejudicou completamente a produção de serotonina. Sem serotonina, a pessoa se prostra, entristece. Vocês já ouviram alguém falar assim: não fala com fulano porque hoje ele está enfesado, né? Não fala com fulano porque ele não sorri, ele está enfesado. E sim, ele deve estar literalmente enfesado, cheio de fezes. Por isso o mau humor, porque prejudicou literalmente a produção de serotonina. Mais um detalhe. Então a pessoa que fica dias e dias sem ir ao banheiro, muito provavelmente ela tem o humor deprimido. Observem. Repensem o que vocês estão comendo, a forma como estão se alimentando, porque a má alimentação desencadeia doenças mentais. E a comida é fonte de prazer. Bom, a gente vê na Bíblia o quanto somos tentados pela comida, né? As pessoas são tentadas pela comida. Adão e Eva, né, foram tentados. Coma. Esaú trocou a primogenitura por um prato de lentilhas. Jesus foi tentado quando estava em jejum, né? Transforme essas pedras em pães. O povo no deserto teve saudade da escravidão por causa de comida. Então nós somos muito tentados. Prazer, né? Tudo aquilo que dá prazer, somos muito tentados. Talvez por isso a glutonaria, que é o comer exagerado, seja pecado. Pois os mandamentos de Deus são sempre para nos livrar de nós mesmos. Os mandamentos de Deus são para livrar você de você mesmo. Mas agora, em contrapartida, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego se alimentavam de forma saudável e se hidratavam com água. E eles eram os jovens mais saudáveis, eles eram os jovens mais inteligentes. Boa alimentação, boa hidratação melhora a cognição. Então, querem ser mais inteligentes? Se alimentem bem e se hidratem bastante. Outro ponto, outro fator desencadeante das doenças mentais, o sedentarismo. Os artigos científicos estão aí para comprovar a relação do sedentarismo com a demência. Quanto menos músculos no corpo, mais chance de demência. Eu me lembro também, quanto menos músculos no corpo, mais chance de piorar, assim, mais chance de morte, literalmente. Eu me lembro, o Márcio, meu marido, quando ia às consultas, né, com o oncologista, enquanto ele chegava com músculos, né, o médico ainda brincava, dava assim um muque no braço dele. Boa! Tem músculo, tem vida. Músculo é vida. E eu me lembro que no finzinho, quando o médico olhava a batata da perna, né, assim falava: opa, pouco músculo, isso não é bom. Então, músculo é vida. Músculo evita por vezes demência. Vocês já tinham percebido, visto tantas crianças e adolescentes com depressão e ansiedade como há hoje em dia? Não. E por quê? Porque as crianças não se movimentam mais. Criança é para pular, correr, brincar, se movimentar. Quer dizer, todo ser humano, né, precisamos nos movimentar. Máquina parada enferruja, literalmente. Máquina parada enferruja. As crianças e adultos ficam hoje em dia diante de telas, de videogames, de computador, de celular,
Não só as crianças, mas nós, adultos também. Então, é importante que todo ser humano se movimente, literalmente, se movimentar. Exercícios de força, musculação, ajudam na formação de novos neurônios, o que chamamos de neurogênese. Então, assim, a ideia de malhar, fazer musculação, não é para ficar bombadinho, malhadinho, saradinho. Não, é para ficarmos mais saudáveis mentalmente. E não adianta você usar a Bíblia como desculpa para não se exercitar. O texto que se encontra na primeira epístola a Timóteo, 4:8, né, que diz assim, eu vou ler para vocês. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa de vida presente e da vida futura. Então, aqui Paulo não está falando para Timóteo que o exercício físico não tem proveito algum. Está dizendo que o exercício físico, comparado à piedade, é de pouco proveito. Porque a piedade tem benefícios e proveito aqui e na vida futura, na eternidade. Enquanto o exercício físico só tem proveito aqui, nos míseros 80, 100 anos. É isso que Paulo está dizendo. Sem contar que aquelas pessoas, no tempo de Timóteo e Paulo, podiam ser qualquer coisa, menos sedentários. Havia muito serviço braçal. Quero tomar uma aguinha. Pega aqui no bebedouro. Não, eles andavam alguns quilômetros, iam a um poço, tiravam a água, né? Vou ali visitar a minha amiga Iracema. Onde ela mora? 15 quilômetros da minha casa. E não tinha um Uber, não tinha nada dessa praticidade. Então, eles eram pessoas ativas, que se movimentavam bastante. Outro fator desencadeante de doenças mentais é a falta de sono, a falta de descanso e a falta de lazer. É durante o sono que acontece a limpeza do sistema neurológico. Precisamos dormir para que haja uma limpeza, no sistema neurológico. Sabe quando num shopping, numa empresa, tudo se aquieta e aí vem a equipe da limpeza? No nosso organismo, da mesma forma acontece. Quando dormimos, tem lá a equipe da limpeza, que limpa as toxinas, tudo que é preciso. É durante o sono que produzimos proteínas extras que fortalecem o nosso sistema imunológico. Por isso que pessoas que têm insônia adoecem mais facilmente. É durante o sono que consolidamos memória e reforçamos aprendizado. Então, nem tudo é TDAH. Às vezes é falta de sono mesmo. Falta de sono daquela criança ou adolescente que ficou a noite inteira no videogame ou conversando com alguém no WhatsApp ou sei lá qual a rede social, não dormiu e não vai produzir no dia seguinte. Não vai consolidar memória, não vai reforçar aprendizado. Da mesma forma, nós adultos, a noite foi feita para dormir. E é preciso desse sono. O sono e o descanso recarregam as nossas baterias. Deus nos ensinou isso logo no comecinho da Bíblia, em Gênesis 2, quando ele disse que trabalhou 6 dias e no 7º o que ele fez? Descansou. É necessário o descanso. Vocês já ligaram um liquidificador e deixaram por muito tempo ele ligado? E aí de repente começou a cheirar queimado. Às vezes saiu até fumaça. E por vezes queimou, literalmente. O nosso organismo da mesma forma.
Os sintomas vão aparecendo. Por vezes cheiramos queimado, por vezes sai fumaça e por vezes queimamos. Então é preciso sono, descanso e lazer. Outro fator desencadeante das doenças mentais, a má administração do tempo. Tempo mal administrado aumenta a ansiedade e a depressão muitas vezes. Por quê? Tempo mal administrado, nós acabamos deixando por fazer várias tarefas e a frustração vem, a decepção vem, a tristeza vem, a raiva vem e por aí vai. E as emoções vão ficando em desequilíbrio. Quem aqui tem a impressão que o tempo está passando rápido demais? Parece que passa tudo muito acelerado. Não, quem está acelerado somos nós. Nós estamos acelerados. A Terra continua girando em torno do Sol na mesma velocidade. A Terra continua girando em seu próprio eixo na mesma velocidade. Mas nós temos colocado em nossos dias mais tarefas do que nós podemos suportar. O dia tem 24 horas. 8 horas dessas 24 deveria ser usada para o sono. E 16 horas para administrar o restante das tarefas, enfim, de forma saudável. Algumas pessoas me dizem assim, mas o dia deveria ter mais do que 24 horas. E eu fico feliz, eu falo, para você dormir? Não, para eu fazer isso e aquilo e aquilo. Iria se perder da mesma forma. Outro fator desencadeante de doenças mentais, os relacionamentos. No tempo em que vivemos, quem não desenvolver inteligência emocional vai adoecer. Desenvolver inteligência emocional é saber lidar, gerir não só as próprias emoções, mas saber lidar com o outro, com as emoções do outro também. O ser humano é um ser social. Antes que você pense que foi Aristóteles, que disse isso pela primeira vez, não, Deus na criação já disse isso. Não é bom que o homem esteja só. A expressão uns aos outros aparece na Bíblia muitas vezes. Suportem-se uns aos outros, amem-se uns aos outros, perdoem-se uns aos outros, vivam em paz uns com os outros. Deus não faria o ser humano um ser social sem dar dicas, sem ensinar de como viver em sociedade, em unidade, em paz. Então nós temos todas essas dicas de como viver bem, nos relacionarmos bem na Bíblia. É só abrir e ler. Mas não só os relacionamentos danosos nos adoecem, como relacionamentos abusivos, relacionamentos invasivos nos adoecem, mas também a falta dos relacionamentos também adoece. Somos um ser social. Deus falou, não é bom que estejamos sós. Precisamos ter um amigo. A Bíblia fala, na angústia o amigo se torna um irmão. Nós precisamos de amigos. Um amigo de verdade que te ama, ele tem coragem de dizer, opa, está exagerando. Olha, por que você está agindo assim? Só quem tem coragem de pontuar os nossos defeitos é uma pessoa que nos ama. Precisamos de inteligência emocional também para quê? Para identificar quem é confiável e nos ama e pontua para o nosso bem porque não quer que a gente se perca em nós mesmos. Identificar daquela pessoa que só quer palpitar na sua vida ou pontuar literalmente só os seus erros. Mas um amigo de verdade tem coragem de dizer, olha,
o que você fez não foi legal, né? Pense melhor. Algumas pessoas têm dado a desculpa da pandemia. Depois da pandemia eu não me relaciono muito bem com as pessoas. Depois da pandemia me isolei um pouco mais. A pandemia aconteceu de alguns aninhos para cá, né? Então, assim, se você não tem amigos, alguma coisa está errada já há muito tempo. Então, é preciso se relacionar de forma saudável. Jesus se relacionava com muitas pessoas, mas podemos ler várias passagens na Bíblia dele com os amigos. Jesus tinha Maria, Marta e Lázaro como amigos. Jesus tinha Pedro, Tiago e João como amigo. E João quase se intitulou o best friend de Jesus, né? O amado. Então, é preciso ter amigos para sermos mais saudáveis também mentalmente. Seguindo os relacionamentos que nos adoecem, vem também algumas pessoas da nossa própria família. A família é uma bênção de Deus. Sim, sem a família nós não sobreviveríamos quando bebês. Mas toda família tem um parente tóxico. E precisamos identificar esse parente tóxico para quê? Para não nos intoxicarmos. Né? A Bíblia fala para ajudarmos o próximo, e principalmente o da nossa própria família. Mas eu já li a Bíblia algumas vezes e nunca li que nós temos que carregar os parentes nas costas. Não tem isso em nenhum lugar da Bíblia. Ajudar. Opa, tá pesada a sacola? Daqui que eu levo uma alça para você. Mas, tá pesada a sacola? Sobe aqui no meu ombro e me dá a sacola que eu carrego sozinha. Não, isso não. Porque você vai adoecer, literalmente. Não deixem ninguém bagunçar a sua vida com a bagunça deles. Não deixem ninguém desorganizar a sua vida com a desordem deles. Porque isso é adoecedor. E por último, poderíamos falar outros fatores, né, que desencadeiam doenças mentais. Mas vamos focar nesses que são os básicos do dia a dia. Por último, o trabalho. É certo que o trabalho é uma bênção, é certo que o trabalho é preciso, é certo que o trabalho dignifica, mas é certo que o trabalho, por vezes, pode ser fonte de adoecimento. Excesso de trabalho, competitividade ou excesso de competitividade, metas inalcançáveis, ambiente de trabalho hostil e por aí vai, né? Tudo isso tem adoecido muitas pessoas. Sem contar o home office, que tem virado a escravidão contemporânea, né? Pessoas logadas dia e noite, enviando e-mails 11 horas da noite, 1 hora da manhã. Gente, isso é insano. Insano. Então, a conta desses descasos e desses descuidos, uma hora chega, né? Então, nós precisamos nos revisitar sempre, fazermos uma autoanálise, examinarmos a nós mesmos, né? Como eu estou comendo? Como eu estou me movimentando, me exercitando, né? Como eu estou trabalhando, como eu estou me relacionando, né? E quando eu falo em relacionamento, como nós vimos que precisamos trabalhar o espírito, o corpo e a alma, relacionamento com Deus. Como anda o meu relacionamento com Deus? No meu dia eu tenho tempo a sós com Deus? No meu dia eu tenho tempo de leitura? No meu dia eu tenho tempo para orar? No meu dia eu tenho tempo para me alimentar direitinho? Depois que o Márcio se foi, e nos últimos... Bom, quem conheceu o Márcio, meu marido, né, que faleceu há 1 ano e pouco,
sabe que ele era workaholic, né? Trabalho era o sobrenome dele, trabalhava compulsivamente. Mas nos últimos dias dele, a fala dele não era: nossa, como eu fui um excelente profissional, né? Foi incrível ganhar vários prêmios de vendas. Como foi bom abrir mão de algumas férias e de alguns dias de folga por dinheiro. Não, a fala dele era: por que não fiz diferente? Por que não me cuidei mais? Então, nós precisamos nos revisitar. Hoje, vocês estão tendo esse privilégio de pensarem e repensarem a forma como estão vivendo. Não percam a chance de serem mais saudáveis, fisicamente, psicologicamente e espiritualmente. Jesus veio como homem na terra também para que o imitássemos. Então ele se alimentava bem fisicamente e espiritualmente, né? Ele tinha tempo a sós com Deus e tempo de estudar a palavra. Ele se hidratava, né? Tomando água dos poços. Ele dormia, descansava, fazia longas caminhadas. Tinha momentos de lazer, ele ia a casamentos, ele ia a jantares com os amigos, né? Ele tinha bons amigos. Então, que possamos imitá-lo dessa forma, né? Que saibamos administrar melhor o nosso tempo, a nossa vida, para que possamos viver de forma saudável, física, mentalmente e espiritualmente. Antes de encerrar com duas passagens bíblicas, eu vou deixar com vocês, virem a folha. A folha de vocês tem uma pizza do tempo. Então, como as pessoas que nos assistem não têm acesso à pizza do tempo, vocês podem fazer em casa, fazendo um círculo numa folha em branco e fazendo divisões maiores e menores nesse círculo, e depois se encaixem com estes itens que eu vou falar. Vejam como está a sua espiritualidade, seu tempo com Deus, sua leitura bíblica, suas orações. Veja como está o seu tempo em família, o seu trabalho, o seu tempo de trabalho, o seu tempo de sono, tempo para alimentação saudável. E quando eu digo tempo para alimentação saudável, não é o tempo que o iFood demora para levar a comida na sua casa. É tempo de comprar um alimento saudável, é tempo de preparar um alimento saudável, tempo. Meu dia de folga, eu deixo parte do dia de folga, mas parte do dia eu preparo minha comida da semana. Alguém perguntou: mas depois que o Márcio faleceu, fazer comida só para você? Caramba, eu amava o Márcio, fazia comida para ele, mas eu me amo e faço comida para mim também, né? Então, tempo para alimentação. Tempo para lazer. Nem só de boletos vive o homem, né? Precisamos de lazer. Tempo para exercitar-se. Tempo para os amigos. Né? Tem gente que também fala assim: mas o que um amigo pode fazer na minha vida? Eu não quero falar, ou eu não quero ouvir. Né? Às vezes você só quer falar. E ter um amigo que simplesmente te escute é fundamental. Né? E às vezes você não quer falar. E ter um amigo que fale algo para você também é fundamental. Tempo para os estudos. Precisamos ter tempo para estudar. Para quê? Para colocar a nossa mente em movimento. A mente precisa se exercitar. Assim como os músculos, a mente da mesma forma. Né? Então, leitura, escrita. Eu continuo escrevendo as minhas folhinhas. Poderia digitar? Sim, poderia. Mas a escrita à mão aciona mais de 100 partes no cérebro da gente. Escrevam à mão.
Ah, mas o que eu vou escrever? Não sei, faça cópias de livro, né? Escreva alguma coisa sobre as suas emoções, escreva. Estudem coisas úteis, porque também tem muitos estudos superficiais por aí. Tempo de descanso, como anda o seu tempo de descanso? O seu tempo de descanso não pode ser só esse fiapinho daqui, né? Prestem atenção nisso. Tempos para consultas, exames, terapia. O tempo com terapia não substitui o tempo com os amigos, o tempo com os amigos não substitui a terapia. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Um hobby. Gosto de artesanato, gosto de jardinagem, tenha tempo para isso que você gosta. Tempo nas redes sociais e internet. Se o seu tempo nas redes sociais e internet for essa fatia gigantesca da pizza, alguma coisa está errada na sua administração. Tempo para leitura. Se escrever à mão exercita o cérebro, ler exercita também. E outros, talvez você tenha alguma outra coisa para colocar aí. Então, quem estiver nos assistindo, é só fazer o seu disco de pizza para saber, para se perceber, né, como está administrando o seu tempo. Eu encerro com 2 passagens bíblicas. Uma se encontra em Efésios 5, 15 e 16, que diz assim. Prestem bem atenção o que diz essa passagem. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. E a outra passagem está em Deuteronômio 30:19, que diz assim: Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora, escolham a vida, para que vocês e seus filhos vivam. Não vamos conseguir colocar ordem neste século, que está com essa desordem, mas nós podemos organizar melhor as nossas próprias vidas. Que Deus nos abençoe e nos ajude nessas tarefas.